Amigo torcedor vascaíno, o dia começou com muitas novidades e agitação nos bastidores do nosso Vasco da Gama. A primeira informação que mexeu com a torcida foi um acordo comercial importante que o clube fechou recentemente. Trata-se de uma parceria com uma conhecida marca de roupa streetwear chamada Approve. Essa colaboração promete trazer uma linha de vestuário moderna descolada e com muita identidade voltada principalmente para o público mais jovem e que gosta de representar o Vasco com estilo. As primeiras imagens da coleção já circularam nas redes sociais e o que se viu foi uma torcida empolgada com o que vem por aí. Tem de tudo um pouco: camisas com a tradicional faixa diagonal que é a marca registrada do Vasco, bolsas no estilo pochete com o escudo do clube estampado e até modelos com um toque mais ousado fugindo um pouco da linha tradicional, mas sempre mantendo o orgulho cruzmaltino em evidência. Essa nova coleção ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas a expectativa é que já no mês de julho os torcedores possam encontrar essas peças à venda. A ideia do Vasco é clara: buscar novos públicos, fortalecer a marca e se aproximar ainda mais da galera que gosta de unir futebol com moda urbana. A gente lembra que há algum tempo o Vasco também fez uma parceria com a Reserva, que tem um estilo mais clássico. Agora com a Approve o clube dá um passo para o lado mais jovem e ousado da moda esportiva. A diretoria comemora e a torcida já demonstra ansiedade para garantir as novas peças. Mas se você pensa que as novidades param por aí, se enganou. Tem mais coisa boa vindo no caminho. O Vasco e a Nike estão muito próximos de selar uma parceria histórica. Os últimos detalhes de um contrato de 7 anos estão sendo ajustados e, caso tudo caminhe como previsto, o clube poderá receber cerca de R$300 milhões ao longo desse período, desde que algumas metas comerciais e de desempenho sejam alcançadas. O que chama a atenção é que a Nike já deu o primeiro passo para a produção do material esportivo que o Vasco vai usar na temporada de 2026. A fornecedora reservou espaço em suas fábricas para garantir que tudo esteja pronto no tempo certo. Inclusive já foram assinadas minutas de produção entre o clube e a marca americana. Existe também a previsão de criação de uma loja temática com a identidade do Vasco, fruto dessa parceria com a Nike e com a Centauro, que será responsável pela distribuição. Enquanto isso, a atual fornecedora de material esportivo segue firme até o fim do contrato. A camisa preta lançada recentemente pela Capa, por exemplo, foi muito elogiada, mas a expectativa pela chegada da Nike é enorme. A torcida sabe o peso que uma marca desse porte traz para a imagem de um clube, e o Vasco, que já teve Nike no passado, volta agora a fazer parte desse seleto grupo de equipes vestidas por uma das maiores marcas esportivas do mundo. Mudando de assunto, uma situação que está tirando o sono de muita gente é o futuro de Felipe Coutinho. O jogador, que tem contrato com o Vasco até o dia 30 de junho de 2025, vive um momento de incerteza. O meia foi emprestado ao Vasco pelo Aston Villa e seu vínculo com o clube inglês vai até o meio do ano que vem. Nos bastidores, Coutinho e seu staff vêm tentando uma rescisão contratual com o Aston Villa para que ele possa assinar um novo contrato definitivo com o Vasco, provavelmente por 2 temporadas até o meio de 2027. No entanto, as negociações não estão nada fáceis. O Aston Villa não tem facilitado a liberação e, mesmo com a presença recente do empresário de Coutinho na Inglaterra, as conversas seguem travadas. O Vasco, ciente das dificuldades, já começa a traçar um plano B para garantir que o jogador permaneça na colina. A ideia inicial é tentar uma extensão do empréstimo por mais 6 meses até o fim deste ano. Isso daria ao Vasco uma margem de segurança e permitiria que a partir de janeiro Coutinho já pudesse assinar um pré-contrato para seguir no clube em definitivo. O mais importante nesse momento é que o próprio Coutinho quer ficar. Ele deixou claro seu desejo de seguir no Vasco, inclusive estabelecendo raízes no Rio de Janeiro com a criação do Instituto Felipe Coutinho em Jacarepaguá. Essa vontade do jogador é o grande trunfo da diretoria cruzmaltina, que mantém o otimismo, mas segue com os pés no chão, sabendo que a decisão final depende do Aston Villa. Caso o clube inglês siga dificultando a rescisão, o Vasco trabalhará com força total para pelo menos garantir esse novo empréstimo até o fim da temporada. A torcida já se mobiliza nas redes sociais, deixando mensagens de apoio e torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível. Afinal, Coutinho representa mais do que um reforço técnico. Ele é símbolo de um Vasco que está tentando se reconstruir, resgatar sua identidade e trazer de volta jogadores com história no clube. Agora, falando sobre dentro de campo, ontem foi um dia de reapresentação no centro de treinamento Moacir Barbosa.
Depois de 10 dias de folga, os jogadores voltaram ao trabalho pensando na sequência da temporada que promete ser intensa. O Vasco terá exatos 22 dias de preparação até o próximo compromisso oficial, aproveitando essa espécie de intertemporada para ajustar detalhes físicos, táticos e técnicos. E as novidades foram muitas no CT. A principal delas foi o retorno de dois jogadores muito aguardados, David e Guilherme Estrela. Ambos estavam afastados dos gramados há quase um ano por conta de lesões sérias. David sofreu uma grave lesão no joelho, rompendo os ligamentos cruzados em setembro do ano passado numa partida contra o Cruzeiro. A recuperação foi rápida, surpreendendo positivamente o departamento médico do Vasco e o próprio técnico Fernando Diniz, que agora poderá contar novamente com o atacante. Já o caso de Guilherme Estrela foi ainda mais delicado. O meio-campista passou por uma cirurgia complicada para corrigir um problema congênito e ficou um longo período afastado. Sua última partida foi em junho do ano passado contra o Botafogo. Agora totalmente recuperado, ele também voltou a treinar com o elenco principal e passa a ser uma opção para Diniz nesse segundo semestre. O retorno desses dois atletas tem um significado especial, principalmente porque os dois foram protagonistas naquela goleada histórica do Vasco sobre o São Paulo por 4-1 em São Januário há exatamente um ano. Naquela partida, David e Estrela marcaram gols importantes e agora juntos novamente tentam retomar o bom futebol para ajudar o time nessa reta decisiva da temporada. Mas as boas notícias da reapresentação não pararam por aí. Além dos dois recuperados, outros nomes importantes estiveram no campo. GB, por exemplo, foi uma das presenças de destaque. O atacante, tratado como uma joia da base, tem a confiança de Fernando Diniz e deve ganhar ainda mais espaço nas próximas semanas. O técnico acredita muito no potencial do jovem e por isso fez questão de tê-lo integrado ao grupo principal já no primeiro treino após a parada. Outro que esteve presente foi o zagueiro Luiz Gustavo. O defensor, que ganhou moral com Diniz ao longo da temporada, agora aparece como uma das principais opções de reserva para a zaga. O treinador vê nele uma peça confiável, tanto que hoje o setor defensivo tem uma configuração bem definida, com João Vitor e Lucas Freitas como titulares e Luiz Gustavo e Maurício Lemos como suplentes diretos. Mas talvez as grandes surpresas do dia tenham sido os jovens que vieram direto das categorias de base para treinar com os profissionais. 3 nomes do Sub-17 chamaram a atenção: Diego Minetti, Lucas Melim e Kaique Ferreira. Diego Minetti é considerado uma das maiores promessas do Vasco nos últimos anos. Atacante de muito recurso técnico, já tem passagens pela seleção brasileira de base e é visto como um goleador nato. Lucas Melim, lateral direito, também é tratado como joia. Aos 17 anos, o jogador tem boa passagem pelo Sub-20 e agora começa a ganhar seus primeiros minutos de integração com os profissionais. Já Kaique Ferreira, zagueiro de apenas 16 anos, impressiona pelo porte físico e pela liderança dentro de campo, sendo titular absoluto na defesa do Sub-17 e com 4 gols marcados na temporada, o que é um número expressivo para um defensor. Além deles, outro nome que apareceu foi o de Luiz Felipe dos Santos Silva, atacante destro de 17 anos que tem se destacado no Campeonato Brasileiro Sub-17. O garoto, que já soma 5 gols na competição, também marcou recentemente o gol da vitória sobre o Fortaleza, resultado que colocou o Vasco na briga por uma boa campanha. Com tantos jovens se destacando e recebendo oportunidades, fica evidente que Fernando Diniz está disposto a olhar com carinho para a base e testar novas opções, ainda mais nesse período de preparação intensa. O técnico tem como característica dar oportunidades para os garotos e, com um elenco que ainda carece de reforços em algumas posições, pode muito bem aproveitar esse momento para lançar novos talentos. E assim, amigo vascaíno, nosso gigante da colina vai se preparando dentro e fora de campo. Enquanto aguarda definições sobre Felipe Coutinho e ajustes no elenco, o Vasco trabalha firme no CT, com a molecada ganhando espaço e a torcida acompanhando de perto cada passo do time nessa temporada cheia de desafios. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol internacional, um burburinho tem movimentado os corredores da sede da FIFA e despertado a atenção da torcida vascaína. Fontes próximas à entidade máxima do futebol indicam que uma nova atualização da lista oficial de campeões mundiais está prestes a ser divulgada, e o Vasco da Gama teria sido formalmente notificado sobre o assunto.
A possibilidade, ainda envolta em mistério e sem confirmação pública, reacende debates históricos e apaixonados sobre o título conquistado pelo clube carioca na Copa Intercontinental de 1953, conhecida como Torneio de Clubes Campeões Mundiais. Embora a FIFA tenha, por muito tempo, mantido um posicionamento conservador ao reconhecer apenas os vencedores da Copa do Mundo de Clubes, organizada diretamente por ela a partir de 2000, recentes movimentações sugerem uma reavaliação mais ampla da história do futebol de clubes. A entidade já havia reconhecido oficialmente, em 2017, os títulos da Copa Intercontinental, disputada entre os campeões da Europa e da América do Sul entre 1960 e 2004, como equivalentes a títulos mundiais. A novidade agora seria a extensão desse reconhecimento a torneios organizados antes mesmo da era intercontinental, como o caso do torneio vencido pelo Vasco em 1953, na França, com participação de clubes campeões nacionais da Europa e da América do Sul. O suposto aviso à diretoria do Vasco, que não se pronunciou oficialmente até o momento, alimenta esperanças na colina histórica. A torcida, sempre engajada nas redes sociais, já se mobiliza em campanhas que pedem o reconhecimento oficial e definitivo do título de 1953 como um mundial. O movimento ganhou ainda mais força após a recente valorização de títulos históricos por parte da FIFA, numa tentativa clara de consolidar a história completa do futebol de clubes no planeta. Se confirmado, o Vasco da Gama se tornaria mais um clube brasileiro oficialmente reconhecido como campeão mundial pela FIFA, ao lado de Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Grêmio e Internacional. Por ora, o que se tem é especulação e silêncio institucional. Mas onde há fumaça, costuma haver fogo, e em São Januário, a chama do orgulho e da história nunca se apaga. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.